Para quem acha que o Donald Trump está de brincadeira, se enganou e se enganou bonito. O Donald Trump já deixou muito claro que ele vai colocar sanção a tudo e a todos. Um outro senador norte-americano disse que ele vai esmagar a economia do Brasil. Afinal, dá para brincar com o Donald Trump e com os senadores americanos ou não? Se você estivesse na pele desses dois, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, você apostaria no meio dessa briga em quem? No Alexandre de Moraes e no Lula ou no Donald Trump? Se você estivesse na pele deles, qual dos dois você ia estar alinhado? Porque aqui eu vou te dizer uma coisa, é uma sinuca de bico para os dois também. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se derem apoio ao Alexandre de Moraes e ao Lula, o Trump vai pôr sanções a eles na cola deles. Se eles ficarem do lado do Trump e pautarem a anistia, o Alexandre de Moraes e o Lula vão ficar na cola deles. Pois é, eu é que não queria estar na pele deles. O Trump, inclusive, mandou um recado. Olha, se vocês quiserem tirar as tarifas, é só negociar com a gente. É só abrir o mercado para os americanos. Por outro lado, o Ciro Nogueira, apelou para o Lula. Falou, Lula, não é hora de vaidade. Vai lá, negocia com o Donald Trump. Você acha que o Lula quer? De jeito nenhum. Outra questão. A direita está bem dividida com essa história. Esse negócio do Donald Trump impor tarifas rachou a direita, sim. Eu sei que vocês ficam bravos comigo quando eu falo a verdade. Eu sei que vocês ficam nervosos comigo quando eu falo que a direita, de certa forma, rachou e que as tarifas do Donald Trump, da forma que vieram, são ruins. Vocês ficam bravos comigo. Mas olha só, o Zema fez críticas ao Eduardo Bolsonaro e diz que a tarifa de Trump causou muitos problemas para a direita. Adivinha? O Eduardo Bolsonaro não leva desaforo para casa não, já deu para perceber. Criticou o Zema e disse que ele é da turminha do mercado financeiro. Pois é. E aí, uma coisa foi certa. Ele acabou mudando um pouquinho seu tom sobre as tarifas do Donald Trump. E a gente vai falar um pouco disso com vocês. Agora, a turma do PT quer convencer você que o tarifaço do Donald Trump pode reduzir o preço dos alimentos no Brasil. E vocês querem saber de uma coisa? Essa afirmação é uma afirmação verdadeira. Meu amigo, você achou que eu ia falar que era canalha ou alguma coisa nesse sentido? É uma afirmação verdadeira, mas não é uma afirmação que se sustenta. Verdadeira por curto prazo, e vocês vão entender por quê. E o PT aposta que essa afirmação permaneça viva até 2026 para recuperar o Lula. Mas será? Olha, torçamos para que não. E aí, o Lula fazendo aquilo que ele sabe de fazer de melhor. Como diria a ilustríssima Dona Bela, ele só pensa naquilo. O que o Lula quer? Aumentar impostos sobre as Big Techs, usando o argumento da guerra tarifária com o Trump. Enfim, deu para vocês perceberem que esse editorial vai tratar muito de economia, vai tratar de política, vai tratar de direito e vai tratar de relações internacionais. Enfim, se você gosta desse conteúdo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves. Hoje é dia 24, hoje é quinta-feira. Às vezes eu me perco no tempo, é normal. Esse é o nosso primeiro editorial do dia. É sempre um prazer estar aqui com você, acompanhando as informações. Se você pode cogitar aí em se inscrever no canal, você vai ter as melhores informações possíveis, todas checadas, todas de fontes sempre confiáveis, tá bom? Agora, vamos acompanhar o que está acontecendo na República Tupiniquim, que o jogo não está de brincadeira não. Vem comigo. É o seguinte, eu é que não queria estar na pele desses dois, para ter que enfrentar ou de um lado o Moraes ou do outro lado o Donald Trump. Agora, é certo, saiu uma publicação do Paulo Figueiredo de que foi o próprio Eduardo Bolsonaro que pediu para os vistos do Alcolumbre e do Mota não serem cassados, não. Dá um tempo para os dois pensar. Foi o que disse o Eduardo Bolsonaro sobre os dois. Mas parece que o tempo já está passando. E aí, depois do Hugo Mota resolver bloquear
as audiências que estão acontecendo na Câmara durante o recesso, sacaneando assim a oposição está querendo colocar a sanção em cima do Mota e do Alcolumbre. E aí, já viu, ninguém sabe como serão essas sanções. Matéria do Paulo Capelli, Mota e Alcolumbre entram no radar de Trump para possíveis sanções. Meu amigo, o governo do Donald Trump passou a discutir nessa quarta-feira a possibilidade de aplicar também sanções ao presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. Essa é a primeira vez que a Casa Branca realmente ela se debruçou com um certo grau de profundidade sobre os chefes do Legislativo. A exemplo do mapeamento que já foi realizado com o STF, agora o Donald Trump quer partir para cima do Legislativo brasileiro e aplicar sanção. Essa turma do PSOL, que arrota comunismo, mas não vai para Cuba. Vai para os Estados Unidos, tá lascado. Essa turminha que gosta de ver show de Beyoncé, com bolsa cara e se diz comunista, se lascou bonito. O Washington, a capital, reprova a atitude do Hugo Mota de travar a votação do projeto de lei sobre anistia aos réus condenados pela tentativa de golpe de Estado, medida que poderia beneficiar Bolsonaro. Cara, já pensou uma nota direta do Donald Trump, direto para o Hugo Mota, falando: Hugo Mota, se você não pautar o PL da anistia, eu aumento a sanção para 100. E aí? A culpa passa a ser dele ou não? O que você acha? Será que ele vai fazer isso? Acho que não. Acho que ele tem mais medo do Alexandre de Moraes. Pois é, e esse assunto das tarifas tá dando o que falar. Mas é só o Lula largar a ideia de que se resolve conflitos numa mesinha de boteco tomando uma 51 ou uma cervejinha e ir conversar com o Donald Trump. Ou melhor, mandar alguém conversar com o Donald Trump, porque eu acho que o Lula não fala inglês não, tá? Olha só, Trump disse que vai reduzir as tarifas a países que abrirem o mercado aos Estados Unidos. Ou seja, quer rir? Tem que fazer rir também, meu amigo. Quer reduzir as tarifas? Tem que reduzir para mim. O Trump, o laranjão, afirmou que vai reduzir as tarifas só sobre a taxação comercial em países que estejam em favor de abrir o mercado para os Estados Unidos. O pronunciamento vem após os Estados Unidos fecharem um acordo com o Japão, da qual constituiu na redução de 25% para 15% as tarifas. O país asiático, o Japão, vai aumentar as importações dos produtos americanos. O comunicado foi feito nessa quarta-feira, na rede Truth Social. Abre aspas para que o Donald Trump falou. Só reduzirei as tarifas se um país concordar em abrir o seu mercado. Caso contrário, tarifas muito altas. Os mercados do Japão estão abertos pela primeira vez. Os negócios nos Estados Unidos vão crescer, escreveu Donald Trump. Ontem, o Mário Sabino fez uma matéria dizendo que está crescendo muito o mercado americano e que o Donald Trump, você pode até não gostar dele, mas ele está fazendo um trabalho impecável para os americanos, que estão de saco cheio da violência advinda de imigrantes ilegais, querem emprego para os americanos e que o resultado já começa a ser sentido nas medidas do Homem Laranja. E aí, qual o seu posicionamento? Fala aí. Próximo bloco nós vamos falar sobre o posicionamento do Ciro Nogueira sobre as tarifas do Trump e sobre o Eduardo Bolsonaro. Pois é, ontem eu li uma matéria, nem cheguei a comentar com vocês no editorial, uma matéria não lembro se é Estadão ou se é a Folha de São Paulo. Na matéria, ele falava que o Centrão e até alguns aliados do Bolsonaro começam a pular fora do barco em relação ao Bolsonaro. Fizeram críticas de que o Centrão achou que essa história das tarifas do Trump pegou muito mal por causa do Eduardo Bolsonaro. E que por causa disso, preferem se afastar do Bolsonaro e esperar para ver o que vai acontecer. Porque o mercado financeiro não gostou nada disso. Um reflexo seria até o próprio Ciro Nogueira, que é centrão de carteirinha
e o Valdemar da Costa Neto, que acha que o Bolsonaro está perdendo a sua popularidade. Lê do engano. Se eu posso garantir uma coisa para vocês, é que dá para perceber que, pelo contrário, a popularidade do Bolsonaro não caiu, não. Só outra eleição para você ver quem ganha, né? Agora, olha só. O Ciro Nogueira pediu para o Lula, que apela para o Donald Trump. Não é hora do Lula ficar com vaidade. Ele tem que ir para cima e negociar. Afinal, olha o anúncio do Donald Trump. Se abrir o mercado, reduz a tarifa. O senador Ciro Nogueira utilizou as redes sociais na tarde de quarta-feira para solicitar que o presidente Lula possa fazer um apelo para os Estados Unidos sobre as taxas de 50% que foram propostas pelo Trump. Abre aspas. Por que você não faz um apelo público ao presidente Trump e abre o diálogo para rever as tarifas? Questionou o parlamentar. Nogueira, inclusive, já foi ministro-chefe da Casa Civil durante o governo Bolsonaro, disse que agora não é hora de vaidade, não. Todo mundo tem que se unir contra as tarifas do Donald Trump. Esse é o discurso do Centrão agora. Todo mundo tem que se unir contra as tarifas do Donald Trump. Um burburinho de bastidor, e aqui eu só estou reportando o que está acontecendo. Eu sei que você vai ficar bravo comigo, mas tem um burburinho do bastidor que o Centrão está abandonando o Bolsonaro, está pressionando o Bolsonaro para que ele admita logo que ele não vai ser mais candidato e que ele anuncie logo alguém, como o Ratinho ou como, principalmente, o Tarcísio de Freitas. Uma figura que veio fazer críticas sobre as tarifas foi o Romeu Zema. O Zema criticou o Eduardo Bolsonaro e disse que a tarifa de Trump causou problema para a direita. Vocês perceberam o que aconteceu, né? O Zema comprou o discurso do Lula, de que a culpa da tarifa é do Eduardo Bolsonaro. Gente, eu estou acompanhando isso aqui há muito tempo. Discursinho esfarrapado. A culpa não é do Eduardo Bolsonaro. O governador Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais, afirmou que o apoio do deputado Eduardo Bolsonaro ao tarifaço do imposto pelo Donald Trump, acabou causando um problemão para a direita. A crítica ocorreu no mesmo dia em que o parlamentar afirmou ter defendido apenas sanções diretas ao Alexandre de Moraes, do Supremo, e que se diz surpreso com essa taxação. Gente, eu acompanhei a trajetória do Eduardo Bolsonaro, narrando para vocês todo dia, né, as postagens, os vídeos dele, né, posicionamento do governo norte-americano. E aí, quando eu falo, vocês ficam bravos comigo. O Trump deu uma lascada no Eduardo Bolsonaro? Sim. Errou? Sim. A minha visão é que colocar o argumento de tarifas deveria ter sido muito claro. Olha, gente, tô pondo tarifa porque o Lula falou isso, fez isso, e se juntou com isso. Não. Ele falou que tá pondo tarifa por culpa do Bolsonaro. E aí todo mundo deduziu que era a articulação do Eduardo Bolsonaro. Agora, o Trump poderia ter feito. Não, agora, cassação do vice e a lei magnífica foi por causa do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Criticado pelo Zema, o Eduardo reagiu e falou que é a turminha da elite financeira. Olha, Eduardo Bolsonaro, ganhou muito meu respeito pela coragem, né, em expor, num momento tão difícil do Brasil, o que ele realmente acredita. Me valho aqui das palavras do Fux. E o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo não é crime, não. É liberdade de expressão. Qualquer um pode fazer denúncias, criticar e articular qualquer coisa. Está na seara política, jamais jurídica. Foi o Fux que diz, tá? O Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte: deve ter sido eu quem mandou prender velhinhas de 70 anos pelo resto da vida na prisão, né? Deve ter sido eu quem mandou prender parlamentar por uma década, por um mero vídeo na internet, referindo-se a Daniel Silveira. Deve ter sido eu que desrespeitei todas as mais básicas liberdades individuais, referindo ao Moraes. Deve ter sido eu que anulou o poder legislativo e instaurou uma tirania de lunáticos no país. Se referiu ao STF. Enquanto são pessoas simples e comuns, vítimas da tirania, não há problema. Mas mexeu na turminha da elite financeira, daí temos o apocalipse para resolver. Ao que parece, estava tudo uma maravilha, enquanto a senhora e a mãe de família, comum, estava sendo destroçada pela tirania. Ora, o que o Eduardo Bolsonaro falou aqui? Realmente, né? As presas do 8 de janeiro é um absurdo o que está acontecendo.
Agora, a gente tem que admitir, você ficou bravo comigo, mas eu disse, olha, a taxação do Trump vai dar dor de cabeça para a direita. Ele não deveria ter feito dessa forma. Falei ou não falei? Você está me acompanhando há muitos dias. Eu estava errado? Já começou um racha. O Zema não é um traidor. O Zema não é um cara errado. Mas o Zema está fazendo críticas. Agora, isso aqui é sacanagem. Dá uma olhada. O Eduardo Bolsonaro muda o tom e diz que não trabalhou por tarifaço anunciado por Trump, não. O deputado federal Eduardo Bolsonaro mudou o tom sobre a taxação imposta pelos Estados Unidos, ao dizer que, abre aspas, sempre trabalhou para sanções individuais contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, mas que o Donald Trump teria optado pelo tarifário por conta própria. Gente, é só juntar o Lé com o Cré que todo mundo sabe que isso é verdade. Pelo amor de Deus. O Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, 02, tá falando há o maior tempão, 03, né? Tá falando há o maior tempão. Gente, tem que sancionar. Lei Magnitsky, né? Tá aparecendo até uma vitrola furada. Magnitsky, né? E aí agora vem e fala, o tarifaço é culpa dele. Não, não foi. O tarifaço foi culpa do Trump. Mas temos que admitir, foi um tiro no pé do Trump. Foi vacilo do Trump vir com um tarifaço agora contra o Brasil. Ele usou uma coisa que ele já queria fazer, que era aplicar tarifa no Brasil, e tentou jogar para o lado do Bolsonaro. Só que o tiro saiu pela culatra. Não foi vantajoso, não, para o Eduardo Bolsonaro, nem pela direita. Tá? Tenho dito a verdade. Meu intuito aqui não é agradar A ou B. Na minha visão, poderia ter vindo de uma forma diferente. E aí vem o PT, com a seguinte narrativa. Ora, o tarifaço pode reduzir o preço dos alimentos no Brasil, diz ministro. O Wellington Dias afirmou que itens como a laranja, café e carnes tendem a ser redirecionados ao mercado interno, o que aumenta a oferta e pressiona os preços para baixo. Olha que maravilha, viva o Lula! Não é bem assim, tá? Vamos falar aqui um português claro, que não é bem assim. Se você parar para pensar, vai baixar sim. Já começou a baixar. Teve uma redução de quase 8% no preço das carnes, mesmo antes do tarifaço do Donald Trump. Algumas pessoas que estavam prestes a assinar contratos com fornecedores americanos, eu trabalho, gente, com um monte de exportador. O que eles estavam falando? Olha, eu não vou assinar um contrato. Presta atenção. Eu assino um contrato por um preço fixo, né? Então vamos lá. Eu vou vender esse pedaço de carne, né? Vamos falar que o celular é um pedaço de carne. Vou vender esse pedaço de carne para os Estados Unidos. Quanto que eu vou vender? Eu vou fazer um contrato e vou assinar que eu vou vender esse pedaço de carne aqui a R$100, certo? O quilo. Beleza. Então o americano vai pagar R$100 para me entregar lá na porta dele lá. De repente me vem uma tarifa de 50%. Vou levar prejuízo. Então eu opto em não assinar o contrato enquanto tiver essa possibilidade de tarifa aí e essa disparidade do contrato. O que vai acontecer? Se eu produzir para mandar para os Estados Unidos e agora não vou mandar mais, isso é excedente. O que eu tenho que fazer para isso vender? Baixar o preço. Resumindo, vai baixar o preço sim, só que não por muito tempo. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ora, o preço está baixo, eu estou vendendo quase a preço de custo, eu estou tomando prejuízo, não vale mais a pena produzir carne para vender para os Estados Unidos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou produzir, sei lá, fumo para vender para a Colômbia, que não me pede tarifa, já sei, vou produzir camisinha, vou fabricar e vou vender lá para a Europa. Eu vou mudar de ramo. O que vai acontecer? A carne vai parar de ser produzida. E aí o preço vai reestabilizar. Ou pior, vai aumentar. Porque muitos dos insumos que eu uso para produzir a carne são importados. Sim, muitos dos insumos que eu uso para fazer minha produção agrícola, vamos falar, por exemplo aí, agrotóxicos, né, que os esquerdistas malvadões tanto detestam, são importados e são em dólar. Vai subir. E aí, depois de um tempo,
que esse excedente sumiu, o que vai acontecer? Ele vai subir. E se aí lá na frente abrir um novo mercado ou as tarifas caírem, já falta produto. Todo mundo que estava aqui vendendo para dentro do Brasil porque o excedente já acabou, não tem produção extra, vai querer vender para fora. O que vai acontecer? Estourar o preço. Então, é temporário essa baixa de preço. Só que é um problema. O brasileiro é imediatista. Se chegar em 2026 e ainda tiver excedente de produtos no Brasil e o preço dos produtos ainda tiver razoável, problemão, que Lula vai usar isso a seu favor. Estou sendo realista. Estou falando realmente como é o mercado e como a economia funciona. E aí? O Lula é safo. O Lula é macaco velho. Literalmente. Dá uma olhada aqui. Lula usa Trump como arma para taxar as Big Techs e, adivinha, aumentar a taxação dos impostos. Em mais um episódio de atrito comercial e político nos Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que irá taxar as grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, em retaliação ao tarifaço do Donald Trump. Especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo veem mais uma demonstração de fome arrecadatória, ou seja, o cara aumenta imposto a cada 37 dias. Sério que você acha que ele está preocupado em retaliação? Não, ele quer mais imposto. Imposto. Agora eu te falo. Se as retaliações da OTAN vieram, dos Estados Unidos vieram, muitas empresas vão quebrar. Vai faltar gente para pagar imposto. Vai ter mais gente dependendo do Estado do que sustentando o Estado. E aí para onde é que ele vai buscar mais dinheiro? Porque a fome de gastança dele não para. E aí? Quem vai se lascar nessa? É o povo brasileiro. Não tenha dúvidas disso. Vamos lá. Agora, isso aqui me chamou a atenção. E o ministro Alexandre de Moraes, né? Olha só. Deputado diz que Moraes precisa ir ao divã por problemas mentais. É a segunda vez, no mesmo dia, que alguém fala isso. A própria Damares Alves já tinha dito, né, que o Alexandre de Moraes talvez não está muito bem da cabeça, não. Precisava de um psicólogo, psiquiatra para ele. Ontem, quem falou em divã para o ministro Alexandre de Moraes foi o ministro, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello. Hoje, o deputado Domingos Sávio, do PL, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes precisa de ir para um divã, tratar a cabeça, em referência ao sofá utilizado em sessão de psicanálise. Porque, segundo ele está apresentando alguns problemas de tic-teco, problemas mentais. O parlamentar falou com a imprensa ao deixar a sede do PL lá em Brasília, após se reunir com o ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente deixou sua residência no Jardim, em Brasília, e foi até a sede do partido. Sede essa que foi alvo de busca e apreensão para aplicar sanções contra o Bolsonaro. Agora, o fato é que esse discurso está crescendo cada vez mais. E o Alexandre de Moraes pode não estar mais, né, em suas condições psicológicas plenas. Na sua visão, ele está ou não está? O que você acha? O Alexandre de Moraes já extrapolou e já está meio que tendo uma visão deturpada do mundo? Ou você acha que ele é muito coerente ainda e que, sinceramente, ele está fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor? O que você acha? Coloca no comentário, quero saber. Você já viu aquele ditado? Que uma folha ou um fruto não cai longe da árvore? Dá uma olhada nisso aqui, dá um bizu nisso aqui, né? Olha só, o Lulinha resolveu pular fora do Brasil. Foi viver na Espanha. Você sabia dessa? Não? O Lulinha, segundo a matéria do Metrópolis, foi embora para a Espanha, falou, daqui eu não saio, daqui eu não arredo o pé, só vou voltar para o Brasil depois que o meu pai sair da presidência em 2026. É sério, a matéria está no Metrópolis, né? Falou que antes ele não vai querer estar aqui no Brasil. O que será, hein, que fez ele tomar essa decisão? Que doideira, hein? Agora,
Torçamos que ele esteja certo e que em 2026 ele possa voltar para o Brasil, sem o pai dele na presidência. Se é que você me entende. Agora, veio a filha, né? A neta do Lula. A neta do Lula comete gafe ao fazer vídeo contra Trump e Bolsonaro. Não, gente. Quem poderia pensar diferente? Em um vídeo, na terça-feira, em suas redes sociais, a Bia Lula, nunca vi falar dessa pessoa. A Bia Lula, neta do presidente da República, criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ex-presidente Bolsonaro ao falar sobre o impacto do tarifaço imposto pelo governo americano. Ao comentar a atuação do Lula e criticar o Bolsonaro, a Bia disse que o atual presidente, abre aspas, está enfrentando o Donald Trump para manter o Pix gratuito. Oi? E o lance da taxação do Pix, você lembra disso? Parece que esqueceu, né? E que o outro presidente já teria entregado tudo de bandeja para os americanos, o Bolsonaro. Em seguida, né, essa sapiência em história disse que o Brasil teria sido escravizado, explorado e mantido de joelhos pelos Estados Unidos há mais de 500 anos. Assim, o que a moça não sabe, que ninguém explicou para ela, é que o país, o Brasil, só declarou a independência do Império Britânico em 1776, ou seja, 249 anos atrás. E aí não tem como, né, estar à mercê dos Estados Unidos. No vídeo também, ela falou que o Pix é um patrimônio nacional. Olha isso. Acho que ela é bolsonarista. Olha a diferença. Quando Trump ataca o Pix, Bolsonaro fica quietinho. Alguém conta para ela que é por causa do Alexandre de Moraes que o Bolsonaro não pode nem falar mais. Senão ele vai preso. Mas aí ele ficou quietinho. Mas o Lula, homem vigoroso, bate o pé e diz: o Pix é do povo brasileiro. Quem conhece a história sabe, eles nunca quiseram diálogo. Viva o Pix! Viva Bolsonaro! Não, ela não falou isso não, tá? Mas assim, o Pix é uma medida que veio no governo Bolsonaro. É que ela deve ter perdido um pouco da história recente do Brasil também. É óbvio, né? Cada um no seu cada um. Mas uma coisa é certa. O Brasil vive de narrativa. E aí, quem tem realmente o conhecimento da verdade, como você que está buscando, que está pesquisando, como a gente que está aqui trazendo informações para vocês, a gente não cai em qualquer narrativa não, tá? A gente está bem acima disso. Quer um exemplo de uma coisa que não pode ser só uma mera narrativa? Dá uma olhada. Matéria da Gazeta do Povo. Aviões que transportam órgãos para transplantes podem ficar sem combustível. Os aviões da Força Aérea, a FAB, responsável pelos transportes de órgão para transplantes, só tem combustível até o dia 3 de agosto. Afinal, adivinha quem está gastando tanto combustível assim? Te pergunto, quem é que gasta mais combustível? As viagens de órgão para um lado e para o outro para salvar a vida das pessoas ou os ministros do governo Lula? Vocês sabem a resposta. Além da querosene, a manutenção das aeronaves também estaria comprometida. Em nota, a FAB culpa a decisão do governo Lula pela situação de insegurança. Não, mas isso aqui é o amor, né? Isso aqui, quem defendeu o governo Lula deve estar muito, muito, muito feliz com esse tipo de coisa aqui. Vocês entendem, né? Que a narrativa real, que a narrativa verdadeira sobre os assuntos que deveriam estar em pauta, como essa mega operação da Polícia Federal. Isso aqui devia estar em todos os noticiários, ser um escândalo, falando, olha só isso, que absurdo. Não, está todo mundo falando da tornozeleira do Bolsonaro, né? Cria umas cortinas de fumaça. Olha isso aqui. Empresa, alvo da Polícia Federal, no Amapá, recebeu 10 bilhões do governo federal, mas pera lá, 10 ele recebeu. O contrato dessa empresa, que é acusada de fraudar licitações e de fazer o escarcéu, tem um contratinho de 23 bilhões de doletas com o Brasil. Sabe quem vai pagar essa conta? Você. Agora cá entre nós. Vamos falar o seguinte. Para quem viu o roubo do INSS ser tratado como um nada, ninguém fala mais de roubo de INSS. Ninguém fala mais do que aconteceu com o INSS.
Vem uma empresa alvo da PF, recebeu 10 bilhões do governo, ninguém se aprende onde essa grana foi. E aí alguém quer discutir isso? Não. É o Eduardo Bolsonaro taxando o Brasil. Esse que é o discurso que eles querem. E aí, para acabar com tudo, né? Para jogar o restinho que nós temos de dignidade do Brasil no lixo, o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um órgão jurídico, só julgar com base na lei, embarque em narrativa, anti-americana e dobra a aposta de Lula. Sim, alguém aqui tem dúvidas que o STF e o Supremo Tribunal Federal alinhados politicamente? Para! A recente operação contra o ex-presidente Bolsonaro, os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, deixaram transparecer em seus votos no processo críticas duras ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É insano, é absurdo uma decisão judicial usar como argumento críticas políticas a um presidente de outro país. Essa é a crítica que o Fux fez, falando até em abuso de autoridade e abuso de poder por parte do ministro Alexandre de Moraes. O posicionamento dobra a aposta da política externa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou que nessa semana que a guerra tarifária vai começar quando ele der a resposta para o Donald Trump. Como que a gente pode sentir credibilidade jurídica num país que os juízes agem como políticos? E o pior, sem ser eleitos. Os que já recebem os nossos votos, que são um reflexo da sociedade, já nos envergonham. Imagina os que fazem pior sem receber nenhum voto. Aí é que é para lascar, né? E é isso, pessoal. Para você que acompanha o nosso trabalho, que gosta do nosso trabalho, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Aqui no link, tá? Aqui embaixo, você vai clicar. Você já pensou em fazer uma holding? Estruturar o seu patrimônio? Já pensou em ter uma sociedade anônima? Pois é, a gente pode estruturar isso para você, tá? Uma offshore. Às vezes, você entende que você estruturar o seu patrimônio numa outra jurisdição te dá vários benefícios, inclusive fiscais. Estruturação do patrimônio sem uma preocupação tão grave com inventário, brigas de herdeiros, tudo isso é muito vantajoso. Para você também, talvez pretende fazer o registro da sua marca. Nosso escritório é especializado, né, em atender você que é empresário, você que tem patrimônio. Então, clica na descrição, entre em contato. Nós aqui, com a nossa consultoria financeira, vai estar aqui dando todo o suporte para você. Fechado? Grande abraço, fica com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial.